Shmuel Aleph, Perek Yud Tet, Samuel 1, capítulo 19. Ok, relembrando que Shaul já tem uma reação hostil com David, e no capítulo anterior ele já tentou eliminar David por duas abordagens. A primeira direta, disparando lanças contra ele, e ele não teve resultado. Depois indireta, quando ele manda David para a guerra, esperando que os inimigos acabem matando David, mas também ele não tem resultado. Então agora é uma terceira estratégia de Shaul, que é uma abordagem indireta, mas orientada. Ou seja, ele não vai tentar matar David com as próprias mãos, mas ele vai pedir o auxílio de outras pessoas para isso. Uma coisa importante para a gente lembrar é que esse momento é quando a informação de que Shaul odeia David começa a se espalhar. Até agora, a única pessoa que sabia que Shaul odiava David, além de Hashem, era o próprio Shaul. E agora ele vai trazer os seus servos mais próximos e também o seu filho Yonatan para dividir com eles suas preocupações, colocar que David já não é tão querido assim, muito pelo contrário, ele pede para que eles o ajudem a matá-lo. Só que Yonatan, como a gente sabe, era grande amigo de David e até vai trair o pai. Vai falar para que David se esconda. Yonatan, nesse meio tempo, enquanto David estiver escondido, vai tentar fazer a cabeça de Shaul para que ele mude de atitude. E aí tem essa imagem, Yonatan conversando com Shaul a respeito de David. E olha só, Yonatan tenta trazer alguns argumentos. Seja, não peque o rei contra o seu servo David, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Ou seja, não faça besteira, pai. David só te fez coisa boa. Ele arriscou sua vida, matou o filisteu. O Eterno fez uma grande salvação a todo Israel, que tu viste e te alegraste. Sim, não só que David faz muitas coisas boas por Shaul, mas a gente vê também que David é uma boa pessoa porque Hashem está com ele. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando David gratuitamente? E aqui, mais uma vez, a gente recorre ao Ivrit, porque tem aqui no Ivrit uma questão que no português se perde. Vamos ler em Ivrit. Vaishma Shaul bekol Yehonatan. Shaul escutou a voz de Yonatan. Vaishavá Shaul. E jurou Shaul. Chai Hashem im yumat. Vamos primeiro traduzir literalmente. Vive Deus se morrer. O que isso significa? Então a maior parte das traduções vai falar o seguinte, que Shaul está falando, juro por Deus que eu não vou matar David. E aqui o im é traduzido no sentido de não, ou seja, vive Deus, juro por Deus, que David, ele não morrerá. Ok? E aqui o sentido é, ou que Yonatan, ou que Shaul realmente mudou de opinião nesse momento, viu sentido nas palavras de Yonatan e estava jurando por Deus que ele ia mudar de atitude. Ou, talvez aqui na verdade, Shaul estava simplesmente mentindo. Tá? Ou seja, eu não tenho a intenção de ter uma atitude positiva com David, mas eu, Shaul, entendo que se eu não falar para Yonatan que eu estou preservando agora a vida de David, Yonatan vai me dedurar e David vai acabar fugindo e eu não vou ter mais como matá-lo. Mas agora, se a gente olhar no Ivrit, tem até uma questão mais interessante. Porque essa mesma frase que a gente acabou de traduzir, que juro por Deus que eu não vou matar David, pode também ser traduzida, juro por Deus que eu vou matar David.
Como? Literalmente, Chai Hashem, vive Hashem, im si yumat, David morrer. Ou seja, juro por Deus, Deus só vai estar vivo, ou seja, assim como Deus é verdade que David vai morrer pelas minhas mãos. Estou jurando que David vai morrer. E essa escolha de palavras, que é uma escolha ambígua, foi, a princípio, segundo essa explicação, uma opção de Shaul. Ou seja, ele escolheu palavras a dedo que, ele falando, ele entende que ele está jurando por Deus que vai matar David. Mas ele sabe que Jonatan vai escutar, que Jonatan vai entender dessas palavras, é um juramento de que Shaul não vai matar David. É uma coisa normal, que muitas vezes a gente escuta só o que a gente quer. E Shaul sabia disso. E Shaul sabia que essa frase, mesmo que podia ser interpretada, juro que vou matar David, o que Jonatan queria ouvir é, juro que eu não vou matar. E é isso que Jonatan escutou de fato. Muito bem, então Jonatan vai lá, fala para David, está tudo em paz, pode voltar para o palácio, você está seguro. E aí recomeça o ciclo. Shaul fica perturbado, os servos de Shaul chamam David para tocar música para acalmar Shaul. Só que ali, na presença de David, Shaul perde o controle e vai matá-lo. A gente já viu essa cena, mas naquela cena inicial, a gente viu que Shaul dispara 2 vezes a lança e David continua no palácio como se nada tivesse acontecido. E se você prestar atenção agora, a gente vai ver que Shaul tentou encravar David na parede, porém ele se desviou de Shaul, que encravou a lança na parede. Naquela noite, David fugiu e escapou. Dessa vez, no capítulo 19, diferente do que aconteceu no capítulo 18, Shaul dispara a lança uma vez só e, como consequência direta, David foge. E isso reforça a teoria dos nossos sábios, que naquela primeira vez que David sofreu um ataque, ele sequer percebeu que ele estava sendo atacado. A gente falou que ele estava tocando harpa de olhos fechados. E é por isso que Shaul consegue atacar 2 vezes, porque David não está reagindo da primeira. E é por isso também que David continua como se nada tivesse acontecido, vivendo lá no palácio, porque ele nem tinha ciência, mas agora que ele viu o ataque foi um só, e logo depois ele já fugiu. Vamos lá. Shaul mandou mensageiros para a casa de David para esperá-lo e matá-lo pela manhã. Mas Michal, sua mulher, avisou David dizendo: se você não salvar a sua vida essa noite, amanhã vão te matar. Então aqui novamente as mulheres tendo um papel indispensável para a continuidade de Am Israel. Se a gente vai ter David Amelech, é por causa de Michal, porque ela vai salvar o seu marido nessa noite. E Michal desceu David pela janela, ele se foi, fugiu e escapou. Tá? Essa concentração de palavras, os nossos sábios vão prestar muita atenção para ela. David foi, fugiu e escapou. Se você tem palavras a mais, tem ensinamentos a mais. Isso é uma regra do estudo da Torá. Podia ter terminado a frase com e ele se foi, ou ter escolhido, em vez de se foi, ele fugiu ou ele escapou, não precisa das 3 palavras. Então o que os sábios tiram daqui? A princípio, David começou a caminhar pela cidade num passo normal. Ele foi, para não despertar a atenção, porque se alguém está correndo que nem um maluco no meio da noite, ele vai chamar muita atenção para si. Depois ele fugiu, aí ele já começa a acelerar o passo e ele escapou. Quando ele sai da cidade, ele já começa a correr sem medo de ser feliz. E olha só, Michal tomou as estátuas e colocou-as na cama, e colocou à cabeceira um travesseiro de pelo de cabra e cobriu com um pano. Então aqui é claro, a intenção de Michal é despistar os guardas
falando que Davi está na cama. Tá? E ela coloca ali um volume para fingir que é Davi. Agora, o que chama a atenção aqui é isso daqui, ó. Estátuas. Como assim? Michal, filha de Shaul, grande rei de Israel, esposa de Davi, vai ter estátuas na sua casa? Então, uma coisa que com certeza é descartada de primeira pelos nossos sábios é idolatria. Não faz sentido. Então, se não é estátua de idolatria, que estátua que é? A explicação que eu, Moré André, mais gosto é a do sábio espanhol Abarbanel, que, curiosidade, é antepassado do nosso querido apresentador de TV Silvio Santos. Tá? O que fala esse sábio espanhol Abarbanel? Ele explica que naquela época as pessoas não tinham fotografia, não se costumava também fazer pinturas das pessoas. Então Michal, que ficava ali meses a fio, sozinha, enquanto o maridão estava na guerra, como é que ela matava a saudade? Então o que se fala é que essa estátua era um busto de Davi, era uma estátua com o rosto de Davi, que ela usava para matar a saudade. E é isso que ela está colocando aqui na cama. Lógico que esse Lego aqui parece mais um ursinho, mas é porque é Lego, né, minha gente? Vamos lá. Shaul mandou mensageiros para pegar Davi e ela disse, ele está doente. Aqui o que a gente tem que ressaltar é a coragem de Michal. Tá? Que Michal vai trair o próprio pai para defender Davi. Sim? Ela tem consciência de que o próprio pai está errado e que ela precisa, mesmo que ela está pondo a vida dela em risco, ela precisa tentar proteger Davi. E aí Shaul responde, traz ele na cama mesmo. E daí que ele está doente? Traz ele na cama se for preciso, mas traz ele para cá porque eu preciso matar esse cara. E aí quando eles chegam lá, pam 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 pam, revelação, não é Davi na cama. E agora Michal tem que responder que história é essa. E Shaul vai direto ao ponto. Porque você me enganou. Você deixou o meu inimigo escapar. E aqui Michal também vai ter que fazer uma opção muito difícil. E Michal vai mentir novamente. Para preservar a própria vida. Se Michal falasse, olha papai, você é um maluco e eu ajudei o Davi a fugir porque ele é inocente, não duvido de que Shaul poderia matar a própria filha por isso. Então, para preservar a própria vida, ela mente. E ela fala, olha, Davi me ameaçou. Davi falou que se eu não colaborasse com a fuga dele, ele ia me matar. Então, é isso que ela está falando aqui, porque ele, Davi, me disse, deixa-me ir. Por que hei de matar-te? Você não me dá motivo para te matar, Michal. Uma mentira. Alguns até podem falar que isso vai dar mais motivos para o Shaul odiar Davi, mas na verdade a relação de Shaul com Davi já estava arruinada e aqui Michal faz isso muito bem para preservar a própria vida. Muito bem. Vamos lá. Primeiro lugar que você pensa, para onde eu vou fugir? Então Davi fez o que talvez todo mundo faria. Primeiro ele foi para a casa dele. Sim, casa é um lugar que nos dá essa sensação de segurança. Mas agora a casa está cheia de guardas, tem que fugir pela janela dos fundos. Qual que é a sua segunda opção de abrigo? Então ele vai procurar aquele que o colocou nessa enrascada. Quem é? O Navi Shmuel, o profeta Shmuel. E ele fala aqui, tô lascado. Sim, lógico que isso aqui não é o Tanakh, é o Moré brincando com vocês. E ele vai ficar então com o Shmuel. E aí, comunidade judaica, é complicado, fofoca corre rápido, já chega a notícia de que Davi está escondido com Shmuel e Shaul ordena que o tragam dali. Aqui vocês estão vendo, o Moré esqueceu de colocar uma tradução. Essa é a versão original desse Lego, história em quadrinhos em Lego, que é em inglês. Hurry, go and capture David. Sim, rapidinho, vão lá e capturem David. Opa, que maluquice é essa? Shaul enviou mensageiros para trazer David. E viram uma congregação de profetas que profetizavam. E Shmuel estava lá presidindo sobre eles.
Então o que acontece? Shmuel era um Navi, era um profeta experimentado, e ele, mesmo que estava já aposentado, não tem mais por que ser chofeta, ele já tem um rei, mas ele é profeta ainda, e ele ensina a profecia para outras pessoas. Ensina a outras pessoas como desenvolver esse dom da profecia, tá? E aqui vocês estão vendo uma cena dessa aula, esse workshop Vire Profeta em um mês, que o Shmuel estava promovendo. E a imagem era bem assim, né? O pessoal ficava bem, uma cara de completamente doido. Você jogava no chão. Sim, profecia era uma cena bem interessante de você ver. Então, quando os guardas de Shaul chegam para tirar o David dali, eles encontram essa cena, essa aula de profetização. E olha só, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Shaul, eles também profetizaram. Vamos falar o seguinte, aquele encontro de profetas gerou, vamos falar, uma esfera, uma redoma de profecia, que quem entrava nela acabava profetizando também. E aí o que acontece? Os mensageiros de Shaul entram aí e eles falham na sua missão de capturar David. E tem que se perguntar por quê. O que impede eles? Ok, profetizaram, passou a profecia, levam David embora. Então assim, a maneira mais simples de você falar é que eles ficavam congelados, não tinham como trazer David. Mas tem uma maneira um pouco mais profunda. Quando as pessoas entram num estado de profecia, eles tiram a máscara desse mundo de mentira. Eles começam a ver a verdade das coisas. Sim? Tem um filme muito interessante, chama O Amor é Cego, tá? Um besterol, não é para vocês verem, mas a ideia do filme é interessante. É com o Jack Black e a Gwyneth Paltrow. E aí, qual que é o lance do filme? Que o Jack Black é um cara garanhão, namoradeiro, e ele só escolhe namoradas que são top model. Sim, Rio Fashion Week. E aí tem lá uma maldição em cima dele, que na verdade alguém pode falar que não, maldição é uma bênção, que ele vai enxergar as pessoas como elas são por dentro. Tá? E aí ele se apaixona por uma menina maravilhosa, mas que na verdade todo mundo enxergava ela como uma menina que, vamos falar, não preencheu os quesitos de beleza da sociedade, né? É uma menina que era obesa, não era bonita, para os padrões, mas ele se apaixona por ela porque ele a vê com a beleza interior, né? E aqui vamos falar que é a mesma coisa, esse pessoal entrou nesse estado, ele está vendo que as coisas são de verdade, não pela casca que esse mundo nos dá. E quando eles entram nesse mundo de verdade, sabe o que eles enxergam? Que aquela pessoa que eles estão seguindo os comandos, Shaul, ele não é mais rei. E o rei de verdade é David. Então, eles sentem que eles não podem cumprir com essa ordem de Shaul. Porque, na verdade, eles iriam estar traindo o verdadeiro rei de Israel. E aí Shaul manda outros mensageiros. E esses também profetizam e falham. E manda um terceiro grupo de mensageiros. E eles também profetizam e não trazem David. Até que o próprio Shaul vai lá para tentar arrancar o David do meio da casa de Shmuel. Sim, chegou lá e ele pergunta, onde estão Shmuel e David? E o que acontece? Shaul também profetiza, tá? E aí foi para lá, Nayot, Ramá, e veio também sobre ele o espírito de Hashem, e foi profetizando até chegar a Nayot em Ramá. Sim, como o Shaul já tinha uma sensibilidade espiritual mais aguçada, ele foi rei, ele teve um espírito de profecia pairando sobre ele também, então ele já vai ser atacado por essa redoma de profecia mais cedo, ou seja, mais distante. Ele nem chega a ver David, nem chega a ver Shmuel. Só de se aproximar um pouco da cidade em que isso está acontecendo, ele já começa a profetizar também. E ele também despiu a sua roupa.
e também profetizou diante de Shmuel e ficou nu no chão todo aquele dia e aquela noite. Então, tem que entender aqui o que essa história é de ficar nu quando ele está profetizando, tá? E aqui, vamos mais uma vez usar o comentário dos sábios para entender. Lembrando, você entra no mundo da profecia, você entra no mundo da verdade. E você não consegue se comportar de acordo com a mentira. Então vamos pensar bem. Quais roupas o Shaul estava usando? E vocês já vão saber muito bem. Ele estava usando as roupas de rei. Até aqui, nessa imagem do Lego, ele continua ainda com a coroa. Mas não é isso que o Tanakh está descrevendo. O Tanakh está descrevendo que ele tira todas as roupas. E em especial ele tiraria a coroa. Assim como ele vai tirar o manto do rei, e a capa do rei, e a roupa do rei. Porque Shaul não é mais rei. E ele entra no mundo da verdade, e ele não consegue mais vestir aquela mentira. Ok? Muito bem, pessoal. Assim termina o capítulo 19 de Shmuel Aleph, no qual a gente viu Shaul pedindo ajuda para os seus servos para matarem David por ele, Jonatan revelando para David as intenções de Shaul, tentando reparar essa relação, mas não conseguindo, David tendo que fugir, Michal ajudando ele a fugir de casa, Shmuel o acobertando na sua casa, e no final, essa tentativa frustrada de Shaul de resgatar David, sendo frustrada por esse efeito de profecia. No próximo capítulo, a gente vai ver David tendo que, de novo, mudar de lugar. Ele não vai ficar com Shmuel para sempre nessa situação, uma situação de risco. Nem sempre vai ter profecia rolando e protegendo David. Vamos ver então, na próxima aula, para onde ele vai se enfiar. Letra alto, pessoal. Tudo de bom.